amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje vamos fazer um programa diferenciado. Semana após semana, vocês que estão acompanhando o programa, ele já começou em setembro, já estamos na 19ª edição, já estava historiando de onde vieram as famílias, por que vieram, as primeiras dificuldades. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso também. Estamos sendo recepcionados hoje por nosso anfitrião, Omar Elô, temos representantes da família Holmes, da família Abrão, da família Ganã, o Rashid Curi vai representar a família Curi, daqui a pouco ele chega também. Então, primeiro, eu queria agradecer ao Omar por estar recebendo a gente aqui, né? E a gente agradece a todos os descendentes de imigrantes, por sinal, muitas vezes deixam suas obrigações para poder contar um pouquinho da história. Mas falar de gente que contribuiu para o Progresso de Anápolis é sempre muito bom. Bom, Omar, então, o Kim vai servir aqui. É o Cicerone, exatamente. Obrigado por estar recebendo a gente aqui. Bom, vamos situar um pouquinho da família Elô e a gente vai fazer isso com cada um de vocês. De onde vocês vieram, porque vocês vieram, mas a gente vai fazer isso um pouquinho mais curtinho, porque o objetivo da gente hoje é contar histórias. E selecionamos a turma aqui que vocês vão ver que vão sair histórias saborosas. Então vamos situar um pouquinho a família Elô, de onde veio e por que veio parar aqui em Anápolis. Bom, a família Elô aqui em Anápolis, ela veio com Barbarran Elô, que em 1935, 36, veio de Pires do Rio, seguindo a estrada de ferro, como a maioria dos imigrantes da época. Era a prática da época. A prática da época, à medida que a estrada de ferro ia avançando, eles avançavam junto com a estrada. Como a estrada de ferro parou em Anápolis, eles pararam em Anápolis. E aqui se estabeleceram. Mas tinha alguma referência já aqui para vir? Alguém veio Não, para Salvador? Barbarran Elô, ele veio para Urutaí, se não me engano, trazido pelo irmão dele, Burhan Elô, que já trabalhava lá na época, que já estava aqui na época, que veio na década de 20. Aí ele veio ali no meio da estrada de ferro de Urutaí, naquela região, ele acabou indo para Pires do Rio. Lá ele ficou mais estabelecido. Chegou a Mascatear? Não, ele tinha comércio lá, já tinha comércio. De Pires do Rio, ele veio para Anápolis. E aqui terminou os dias, e aqui ficou, e aqui se estabeleceram para o resto dos dias da vida dele. Então foi já uma vida praticamente estabelecida aqui. A maior parte da vida dele foi estabelecida aqui. Ele só tem um filho nascido aqui, que é o Dr. Brasil Elô, que é um engenheiro, mora hoje em Brasília. Os outros filhos nasceram, os outros 3 filhos nasceram em Pires do Rio. Puder falar os nomes? Certo. Ruda Elô, que é minha mãe, Raikal Elô e Farid Elô, que já é falecido. Tem uma outra filha chamada Najla Elô, que casou com o Dr. Said Raça em Goiânia. Essa, por um acaso, nasceu em São Paulo. Eles estavam em São Paulo e ela acabou nascendo lá, mas a família era de Pires do Rio ainda. E tinha muito isso, né? Era uma vida itinerante, né? Porque se nós nos transportarmos para aquela época, nós vamos entender o seguinte. Para ir daqui para São Paulo, para ir de Pires do Rio para São Paulo, eram 2 dias de viagem de trem. Era uma aventura, né? Se por um acaso não fosse de trem, fosse por vias normais de carruagem, cavalo, sei lá como, seriam 10, né? 15 dias. Então, quanto eles planejavam uma viagem para sair de Pires do Rio para ir para São Paulo, seria algo para ficar lá 10, 15 dias, 20 dias, 30 dias, para compensar a viagem. Muitas vezes estava grávida aí no meio do caminho. Então, ou às vezes ia para lá, porque lá tinha recurso e em Pires do Rio não tinha, ou no interior não tinha. Então, quando se precisava de alguma coisa com mais recurso, se deslocava para a cidade, deslocava para os grandes centros. E a referência era São Paulo, porque era a maior cidade do país na época. Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Tá certo. Vou pedir seu microfone emprestado. Vou passar o meu aqui para o Jorge Ganã. Tudo bem, Jorge? Prazer, Guilherme. Prazer é todo meu. Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho da família Ganã? Vamos situar historicamente.
contar um pouquinho. O seu Rodolfo, talvez até uma exceção entre os patrícios, torcedor do Ipiranga. Piranguista. A imensa maioria, eu não sei se o Kim depois vai poder dar números, mas eu acho que cerca de 90% era Anápolis. Anapolina, então, ninguém nem falava na chata. E o seu Rodolfo tinha essa exceção de ser torcedor do Ipiranga. Como que a família Ganã veio se estabelecer aqui em Anápolis? Meu pai veio do Líbano, veio de Trípoli, porque a maioria deles aqui são sírios. São o sírios. Pinho, o Afif, o pai do Afif é libanês, o meu é libanês e o do Rachid tá chegando também é libanês. Meu pai veio só, apesar do meu avô ter nascido em Paracatu. Você vê, há muito tempo antes, os avós do meu pai vieram ao Brasil, teve meu avô... Teve a primeira leva, então. A primeira leva, voltaram para o Líbano. Depois meu pai mais novo veio para o Brasil, veio para São Paulo, depois veio para Séries. Você vai reparar em todas as entrevistas suas, todo imigrante que chega, geralmente ele tem um ponto de apoio em algum lugar. Uma referência. Tem uma referência, tem um conhecido. Ele nunca vem assim, sozinho, para achar nada. E ele tinha o seu Dibão, que é vô do Rachid, pai da dona Faf. E ele trabalhou lá, depois meus avós foram para lá, tiveram comércio lá em Séries. Foi quando meu pai conheceu minha mãe, que é irmã do pai do Kim, que são filhos do Razinho Dias. Veio para Anápolis e começou a vida como cerealista, o armazém atacado, e foi seguindo aí. E o Ipiranga surgiu onde nessa história? A paixão pelo futebol? Você sabe, eu era muito, assim, eu sou de 62, eu devia ter uns 8, 10 anos, eu só lembro o seguinte, tinha as reuniões do Ipiranga, que era a turma que ele tinha, como eu havia comentado com você, que era o Dr. Sirquinan, o Vili Laser, eram 5, 6 empresários que eram ipiranguistas mesmo. E eles reuniam no bar do Ramiro, não sei se você lembra, o Ramiro, Já ouvi na falar. 15 de dezembro. E o bar da onde o Ipiranga ganhava, que eles iam fazer as brincadeiras, era no seu Rana Libanês, aqui na Mercearia Bom Jesus. E todos os cunhados do meu pai e o sogro, que era o Razen Elias, era tudo torcedor do Anápolis doente. Então, quando acabava o jogo do Anápolis, ou do Ipiranga, que o Ipiranga vencia, era festa lá em casa. Quando acabava, que o Ipiranga perdia, ô Verano, nós entramos, eu era novinho, minha mãe ainda falava, porque eles passavam na porta de casa e ficavam buzinando. Meu tio Jarbas, meu tio Carinho, Jarbas que é o sogro do Jorginho Manteiga, meu tio Carinho que é o pai do Quim, eles ficavam buzinando lá na porta. Então buzinaço é daquela época, né? Já começou lá no 7 de setembro, lá embaixo, começava um buzinaço lá que virava uma encrenca, até acabar essa confusão, e só segunda-feira para acalmar os ânimos. Tá certo. Vamos partir pro lado do Galo agora. Vou passar meu microfone aqui pro Carim. O seu aqui. Carim, o que você fala em defesa do Galo aí nessa história? Bom, primeiramente, eu queria falar que a maioria esmagadora é nossa, né? É tricolor e sempre fiéis, né? Que até hoje o Anápolis é uma entidade de 60 e tantos anos, né? Não, eu vou abrir até um parênteses aqui. Se não for fiel, você não torce para o Anápolis nem para a Anapolina, não, porque é complicada a coisa. É verdade. Então, são os persistentes desde o começo, né? São 65 anos o Galo. 65 anos. Então, a gente tem esse orgulho, né? Dos patrícios ter uma chancela tricolor. E eu sou da família do Razen Elias, né? Meu pai nasceu aqui em Anápolis. E da família do Elias Akzak, que é minha mãe é descendente, nasceu lá na Síria e veio para cá junto com seus irmãos, né? 8 irmãos. A mãe do Afif é minha tia, né? Tia mãe. E a mãe do Jorge é por parte do meu pai, irmã do meu pai. Então aqui nós estamos em família mesmo. É claro, nada melhor que estar em família. O Rachid chega daqui a pouco, mas nós temos um outro representante, pelo menos um olá, ele vai falar pra gente. O Kim. Ele está querendo fugir da gente, mas não vamos deixar não. Nós estamos conversar com a Afif. Tudo tranquilo, Afif? Tudo bem, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. E eu, como torcedor da Anapolina, posso defender a Anapolina? Não, é exatamente isso. Eu não era nem minha intenção, eu nem sabia que você torcia para a Anapolina, entendeu? Que é isso? Pois é, eu nem sabia, foi por acaso. Meu pai é galo, mas eu sou rubra. Mas como que acontece isso? Porque a influência do pai sempre é pesada. Não, porque a Anapolina de 80, 79, 80, 81, foi a minha época, né, que eu comecei a entender mais de futebol. E pegou a fase boa da chave, né? E pro Anápolis é mais fácil torcer, porque é de 4 em 4 anos, né? Porque é igual a Copa do Mundo. Eles estão 4 anos na segunda e 1 na primeira, né? Essa risadinha que você escutaram de fundo é do Elias, que é o nosso câmera aqui hoje, ele torce pro Galo também. Aí, tá vendo? 4 não sofre. É o time maior invicto da primeira divisão goiana, é o Anápolis, que não perde há 2 anos.
na primeira divisão. Esse recorde do Curitiba, então, é besteira, né? Ah, esse Curitiba não, tem que ver o Anápolis primeiro. E a família minha é essa que o Kim já falou mesmo, veio do Elias Akzak, né? A gente já entrevistou sua mãe, inclusive. Entrevistaram minha mãe, o velho bom dia, gente boa demais. Trouxe meu pai e minha mãe, eles são até primos, meu pai com a minha mãe. E meu pai é da Síria, meu pai é do Líbano, minha mãe é da Síria. Então depende do dia, se eu acordar bem, eu sou do lado de um. Se eu acordar mal, eu sou do lado do outro. Então ninguém pode falar mal, nem Síria, nem Líbano. Porque Não tem esse problema. Tem essa guerrinha, né? Entre Síria e Líbano, né? Sempre tem essa rixa entre aspas, né? Porque todo mundo, na verdade, é irmão da mesma terra. Exatamente, o bom de se frisar é isso aí. E nós estamos num território sírio aqui, É, na casa do cônsul da Síria. honorário da Síria, né? Então hoje eu tô mais aqui pro lado da Síria um minha mãe pouquinho. também é síria, então nós estamos meio amigos. Hoje nós estamos um pouquinho pro lado da Síria, que nós estamos em terreno inimigo, né? A hora que for lá em casa... Amigo, fogo amigo. Fogo amigo. Então é isso aí, queria agradecer a oportunidade. Vamos acompanhar os casos do Jorge, do Omar, do Kim, esperar o Rachidinho aí. Bom, quem vai ser o primeiro candidato a contar um caso interessante, e são muitas as histórias pitorescas ao longo de todos os programas aí, vocês acompanham, né? São casos engraçados, tem coisas que a língua atrapalhava, às vezes falava uma coisa, entendia outra. Quem quer ser o candidato vai contar uma história interessante, tá lembrando? O Jorge, por exemplo, nos bastidores aqui, ele estava contando uma história interessante para a gente. Você pode repetir no ar? E ele firmou, falou, não, eu falo no ar também. Vamos lá? Não, é porque os patrícios, até eles falavam turcos, eu queria até te fazer um comentário, há 15 dias atrás eu fui em Istambul, na Capadócia, eu conheci a Turquia, e eu estava conversando com o intérprete, que eles chamavam nós, os árabes aqui no Brasil, de turco, e ela estranhou muito, depois me perguntou por quê, eu falei, nem eu não sei, mas lá todo mundo é turco, e lá ninguém gosta de turco. Nem não tem turco. O árabe não gosta do turco, nem o turco do árabe, então eles não entendem isso. E aqui na região aqui, nós estamos na casa do seu Halim, aqui em frente mora o seu Hacheb, que é um patrício antigo de Séries, aqui embaixo o Issa Rábica, o seu Rames Fará, não sei se você conheceu, da Casa São Geraldo. Então, os casos antigos bons aqui, dos meninos tudo jogando bola aqui, e aqui na casa do Omar era um reduto de futebol. Eu vinha pouco, porque a minha região e do Afif e do Kim era da Telegoiás, você sabe onde é Telegoiás, do Chão Goiano? Sabemos. Para baixo. E aqui era a região do Catingueiro. Aqui tem a moçada do Catingueiro, no qual o Omar vai lembrar, a meninada vinha toda pra cá, eram todos os dias, né, Omar? Todo dia. Todos os dias. Toda tarde tinha um futebol aqui marcado. E aí? Toda tarde tinha um futebol marcado aqui, e a mãe dele, muito educada, né? E fazia o lanche pros meninos. Os meninos tinham gente que vinha aqui só para lanchar mesmo, nem jogar bola, não jogava. Aliás, a maioria, né? E depois passado, esse é caso que tem, nós estou com 48, esse é caso que tem 30 e tantos anos atrás, e nós fomos fazer uma pescaria, e eu estava junto com o irmão mais novo do Omar, o Sérgio Elô, e por coincidência um vizinho da rua de baixo chamado Alberto, que está morando em Brasília hoje. E dentro da canoa, eles tomaram um pouquinho, o Alberto tomou uma cervejinha a mais, virou para o Sérgio e falou, eu tenho um negócio com você que eu nunca quis te falar, mas hoje eu vou te falar, é um problema que eu tenho com você, pessoal. Eu falei, tem que resolver isso. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Larga disso? Não, eu vou falar. O que foi? Não, no futebol da sua casa você fazia a lista e me deixava de fora do jogo. O Sérgio falou, eu nunca fiz isso, eu não sabia. E descobri quem fazia a lista era o irmão do Kim, o Razin. Como o Alberto era bom de bola, eles deixavam ele de fora e botavam os ruins para dentro. O Sérgio não sabia do que estava acontecendo. O Sérgio falou, Jorge, eu não sei que lista é essa, o que ele está falando. Aí depois nós fomos descobrir, o irmão dele fazia a lista, e como o Alberto era bom de bola, morava aqui embaixo, filho do Issa Rápica, eles deixavam ele de fora. E foi resolver essa pendenga quantos anos depois? 30 anos depois, na Serra da Mesa, dentro da canoa, nós três. É verdade, porque sempre o Razin que fazia, eles faziam a lista, né? E o Razin escolhia quem ele queria, né? E o ônus ficava pro Omar, pro Sérgio, pro Omar. O Alberto Elô, que é inclusive cunhado do Kim, o irmão do meio do Omar. O Alberto, que é casado com a irmã do Kim. Então funcionava dessa forma mesmo, Omar? Era desse jeito. Ninguém dava conta deles, não. Eles chegavam, tomavam conta. Aqui em casa nem nós podíamos mandar. Quem mandava era eles. Eles cortavam, inclusive, o Omar da lista. O Omar era muito ruim de bola. Mas Era pela cortado. razão contrária. Eles me tiravam da lista porque eu era ruim demais. O outro é porque era bom, eu era porque era ruim. E numa dessas peladas aqui, o Afif estava contando os bastidores também, que ele inclusive quebrou o braço, né? Chegou a quebrar o braço.
Como é que foi essa história? Veio um primo do Omar de fora, e geralmente gente de São Paulo é mais importante, né? Mas Aí tinha essa questão. eu fui pro gol, eu era pequeno demais. Primeiro chute, rapaz, falei, vou defender a bola desse paulista. minha mão foi parar lá na minha tia, na vizinha ali, na tia Marra, na mãe do Nabil, do Nadinho, que vocês já conhecem, do Elias. E foi isso aí, quebrei o braço, mas eu xingo ele até hoje, ele nunca mais voltou aqui. Como que ele chama, Omar? Quem sabe numa canoa daqui a anos É. eles resolvem esse problema. Porque o pobre coitado também não sabe que quebrou Que o braço. quebrou o braço, que eu fiquei 3 dias no banheiro escondido da minha mãe, com medo. Teve esse detalhe. Então foi na Eu fiquei hora, não teve escondido, atendimento. porque tava doendo, mas eu não queria engessar. Aí ele foi embora pra São Paulo e descobriram que eu era Marcelo, não. Marcelo, mora lá hoje. Mora em São Paulo. São histórias muito interessantes. E o Afif sempre foi meio estabanado, né? Essa região não fazia muito bem pra ele, não. Na casa de um Patrício aqui, amigo nosso aqui embaixo, tinha uma piscina pequenininha, bem pequenininha. O senhor Ramos Fará aqui, né, a casa do Eu não senhor? ia falar o nome, mas você já falou. É um sol quente, aqueles verão mesmo em Anápolis, bravo. Ô, Ramzinho, vamos nadar lá na piscina da sua casa? Era piscina pequenininha, aquelas bem de porta de... Estamos hoje aqui sendo recepcionados pelo Omar Elô, o Carim, o Kim Abrão está aqui com a gente também, o Afif e também o Jorge Ganan. Contamos histórias do primeiro bloco, mas não foi um bloco todo de histórias. Agora, esse segundo, a gente vai ver se dedica exclusivamente a esses casos pitorescos que a gente conhece da colônia árabe. E o assinante aí, a maioria não conhece, não teve acesso por um motivo ou outro. Teve um caso interessante que a gente estava escutando nos bastidores. O Jorge vai pegar e vai contar pra gente no ar aqui como é que foi. Conta a história do martelo, Jorge. Ah, do martelo. Do martelo é boa. Do martelo é o mesmo vizinho do Kim da piscina. Um Patrício mora aqui embaixo. E nós estávamos subindo aqui perto da igreja ortodoxa. Eu, o filho dele, eu num carro, o filho dele no outro, o filho dele bateu o carro. O mais velho, o Lute fala. Falou, meu Deus do céu, meu pai comprou esse Galaxy agora, não sei como é que eu faço. Bom, chegou na casa dele, entregou o Galaxy pro pai e falou, pai, amassei o carro. Nós vamos ter que arrumar o carro. Ele falou, não precisa. Um martelo eu arrumo esse carro. Não vai gastar dinheiro com essa besteira. Aí ele falou, vai lá na casa do Halim, que o Halim é esse aqui onde nós estamos, em frente. Pega o martelo dele. O menino veio e voltou, pai, o Halim não tem martelo. Vai na casa do Hasheb, pega o martelo. Voltou, pai, o Hasheb não tem martelo. Desce lá embaixo na casa do Issarrapka, pega o martelo. O menino voltou, pai, não tem martelo. O pai já estava nervoso, falou, então vai lá na máquina do Miguel Elias, cerealista Miguel Elias aqui embaixo, e pega o martelo. Voltou, pai, a máquina de arroz está fechada. Falou, ô turcaiada miserável, pega o nosso aqui em cima então e conserta com ele. Mas esses casos são engraçados, isso é coisa que a gente foi criando e foi rindo, mas essa turma, ô Guilherme, a gente é amiga há muitos anos, sabe? Nós comemos na igreja ortodoxa, não sei se você lembra disso, tinha na Páscoa, tinha o Domingo de Ramos, tinha os ovos que eram cozidos, que era colorido na casca da cebola, então no domingo tinha a guerra de ovos, quem quebrasse o ovo comia o outro, você lembra disso, né, Marcos? Lembro. E tinha uns aqui que eram especialistas, o seu Miguel, pai do Jorginho, do Zé Miguel, ele fazia uma maracutaiazinha, ele, o seu fora irmão dele... Ovo de cocá. Não, além de ovo de cocá, eles queimavam um pouquinho da vela, o líquido da vela, como é que fala? A cera. A parafina, no biquinho do ovo disfarçado, depois pintava o ovo. Aquilo nem cascar e quebrava aqueles ovos. E o cara que trincava o ovo do outro ganhava o ovo. E o pior que tinha criança que comia num domingo ali 5, 6, 10 ovos ali, rapaz. O Kim, o Afif participou disso, o Omar participou muito na igreja ortodoxa. É verdade. Inclusive tinha um sorteio. Inclusive, na época, existia um sorteio de uma moeda de ouro que era feito na Páscoa para as crianças na época. Então tinha esse torneio de ovo que os velhos participavam. Aliás, isso hoje existe em alguns países orientais. Na época da Páscoa, essa guerra de ovo existe. É tradição. É tradição. Na Polônia, se não me engano, nos países da Europa Oriental, existe a pintura de ovos. Na Rússia também, a pintura de ovos ela é tradicional e o ovo mais bonito, mais bem pintado é que ganha os concursos. Então isso aí faz parte da tradição ortodoxa. Porque a imigração inicial que houve dos árabes para o Brasil,
que começou no início do século XX, no começo na primeira década, na primeira e na segunda década do século XX, 1910, 1920, eles vieram, a maioria veio fugindo do Império Otomano, que eram os turcos, que dominaram a região e fizeram uma dominação muito sangrenta, muito feroz. Então, como eles eram extremamente radicais e muçulmanos, eles começaram a perseguir os cristãos nos países dominados, principalmente na Síria e no Líbano. Então, para fugir dessa opressão otomana, do Império Otomano, eles fugiram para o Brasil. Eles vieram para o Brasil. Eles saíram do Oriente e vieram para o Brasil, para a Argentina, para o Chile. Da América, né? Eles vieram para a América, fugindo do Império Otomano. Daí porque se chamam os árabes aqui de turco, porque eles vieram com documentos turcos, que era o país dominante na época. Aí eles vieram para cá. Então, esses árabes, eles têm pavor quando se fala turco. Então, quando se chamava de turco, existia a reação, e brasileiro é brasileiro. Então, se você reagir a um apelido, é pedir para o apelido ficar. Exatamente. Então, o árabe reagiu ao apelido de turco, o apelido de turco ficou. Então, daí vem a história. Agora, eles guerreiros não é só lá não, viu, Guilherme? Os árabes, aonde eles vão, tem encrenca, você sabe disso, né? Nessa casa aqui foi fundado um jockey clube antigamente, tinha o melhor futebol society de Anápolis. E foi fundado aqui, inclusive, o seu Halim, pai do Omar, que desenhou para nós, escreveu o árabe correto. Nós fizemos um time que chamava Batar Hanzir, que significa barriga de porco. Era um porco com a guerra na cabeça, com um chapéu na cabeça. E o Omar era o centroavante, o nome dele na época era Youssef Truvão. Esse time tinha os três... Fazia muito barulho, mas não fazia gol. Esse time tinha... Eram os três Fará na defesa, que é os meninos do seu Rames, o Nelson, o Lutfala, o Ramizinho, eu era reserva do Nelson. Tinha os meninos do seu Gibrail, que era bom de bola, o Nadinho, o Elias, o Nabil. Já veio campo. O Omar, o Rashid era o ponta direita, o Flash. E o melhor time do Society, na época, chamava Estudantes de Brasília. Que era, não sei se vocês lembram, era o William Camargo, da Papelaria Íris, o Hélio Araújo, o Henriquinho. Era um time muito bom que tinha no Jockey. Que eram estudantes, eram gente de Anápolis que estudavam em Brasília, mas que vinham no fim de semana para Anápolis. Então eles tinham o time deles. E eram os melhores que tinham no Jockey na época. O primeiro jogo do Batar Hanzir, inclusive por isso que eu te falo, o presidente do Jockey na época era o Habib Issa. Foi numa quarta-feira à noite, e o Batar Hanzir, não sei como, rapaz, estava ganhando esse jogo de 1-0, e foi um jogo com muita confusão, muita briga. O que aconteceu? O Habib Issa chamou os camburão, mandou prender os dois times, rapaz. Você lembra disso, Omar? Não, essa história eu não conheço. Foi o Habib, mandou levar o Batar Hanzir embora. Acabou o campeonato do Jockey, ele liquidou o campeonato. Não, essa história eu não conheço. E falando de futebol, não podemos esquecer, viu, Fernando? Você Pode sabe lembrar. que o futebol é no nosso sangue mesmo, né? Não, tem, mas muito como tá tem muito Patrício bom de bola. Meu irmão Razinho era um canhoto bom de bola, né? Os Rajar, Dedé. o Dedé, né? Miguelzinho, que era um excelente goleiro, o Jorginho, né? O Romes e o Deide. Tá caindo, né? O Romes, o Deide, o Nainzinho, então, o goleiro Munir Dip, que é tradicional, né? Uma vez ele foi jogar no... O Sérgio é o irmão do Omar mais novo, que foi um grande goleiro também. E o Munir, que ele está te falando, o Munir Dib, inclusive o prefeito o Antônio Roberto, foi reserva dele muito tempo no CRA, no futebol de salão. E o Kim tem até uma história boa para contar do Munir lá no CRA, de uma grande defesa que ele fez. Tinha um moço do futebol de salão que era a maior bicuda de Anápolis. Você pode contar. Como é que ele chama? Marcão. Não era o Marcão, era o Marcão era do o posto. Não, o Marcão Juiz, o pai dele tinha um cartório. O Kim vai contar essa. Aladeu, Brandão. Não, é o filho do Aladel, o Marcão Brandão. Ah, tá. Então, Kim, conta a Ele história foi pra gente. bater uma falta e os gols lá no CRA antigamente é aqueles que você empurrava eles, né? Saía do lugar. E o salão era falta direta. E era né, Kim? falta direta. São Francisco e... Ninguém queria ficar na barreira, eu não lembro quem que era. Só sei que eu tava assistindo o jogo. Esse Marcão deu uma bicuda
E esse moleque, a bola foi de um lado e no outro. Ele empurrou a trave, pegou na trave e saiu. Esse Marcão queria matar ele. Desceu a Barão inteirinha correndo atrás dele. E ele foi considerado um grande goleiro por causa dessa defesa, rapaz. E foi por causa dessa defesa, ele jogou uns 5 anos no Jockey ainda no gol. Só tomando frango. Só por conta dessa referência. Então. Não, e a gente tá falando de coisa aí dos anos 80, de repente pode parecer distante, já se passaram aí 30 anos. Como era movimentada aquela quadra do CRA? Né? Era jogo de handball. Era muito legal, era muito legal. O futsal, que na época era futebol de salão. Era muito movimentado. Jogos da primavera, era cheio, lotado. Nós somos contemporâneos, nós lembramos, né? Exatamente. E parece que o tempo passa, as coisas vão se perdendo, né? Vai ficando para trás, não tem mais aquela movimentação. Anápolis era uma cidade menor e as coisas aconteciam mais concentradas em um lugar só. Hoje a Anápolis cresceu demais, elas tendem a espalhar. Então, antigamente, as coisas aconteciam no CRA e aconteciam no Jockey Club. Em dois ou três lugares era onde aconteciam as coisas. As referências, né? De carnaval, de baile, aquela coisa toda. Verano, mas, Marcos, existia na época uma rivalidade muito grande entre os colégios. São Francisco, o Auxílio, o Couto, o Estadual, porque vinha desde a fanfarra do 7 de setembro, começava ali. E os jogos de primavera já vinham um reflexo disso aí. Então o vôlei, o futebol de salão, tinha aquele outro o futebol de mão, como é que chama aquele? Handball. O handball, isso aqui dava pano para manga, rapaz. Os colégios, existia uma preocupação nos colégios, na educação, logo quando você começava, já criava, tinha que vestir a camisa do colégio onde você estava. Uhum. Então, quem era do estadual, era do estadual. Quem era do São Francisco, era do São Francisco. Quem era do Couto, era do Couto. E esses 3 colégios eram quem dominava o segundo grau, o ensino secundário em Anápolis, que hoje é segundo grau. Então, e começava essa rivalidade, ela acontecia em 2 momentos na área esportiva nos Jogos da Primavera, que esses colégios se degladiavam. E acontecia no desfile de 7 de setembro, que eles disputavam, tinha também o concurso do colégio que melhor se apresentava no 7 de setembro. E os colégios investiam muito nisso aí, tanto nos Jogos da Primavera quanto no desfile de 7 de setembro. Eu me lembro que os ensaios para o desfile de 7 de setembro, eles começavam em maio. Fanfarra do São Francisco, em maio começava. O pessoal aprendeu a baixar direitinho. O mês de agosto, em Anápolis, era insuportável, porque eram as 3 fanfarras espalhadas na cidade, treinando, que ninguém aguentava aquele barulho. Mas treinava, era a tarde inteira. Coisa séria. Era a tarde inteira, e com força total. A última semana, então, parece que era treino 24 horas por dia. Nós falamos dos craques, dos Patrícios craques, tem que falar dos pernas de pau também. E aí? O Omar, o Camilão, o Afif foi o maior artilheiro lá da chácara do Jorge, o Ney Ladeira. Mas o Afif, ele encerrou a carreira fez um jogo, só 4 gols. A maior média de gol da história. Só joguei uma partida. 4 gols. O Ney Ladeira que tava dando passe pra mim. Aí eu fiz 4 gols, encerrei a carreira. Em nome do pai, e muito obrigado. Deu uma volta olímpica. Maior média do futebol brasileiro, 4 por jogo. Falar do Camilão também, do Lionel. Tem muito nego ruim de bola aí que acha que joga ainda. Né, o Jorginho Nassar? Tem muita gente ruim aqui. Dos Patrícios tem muito fraco também. Tem muito fraco. O Kim só lembrou de gente que sabe jogar bola. Agora, tinha os Patrícios antigos, que tá aqui na nossa frente, o Coronel Marchito, foi um. Não, ruim de bola tem, presidente. Maurício Elô. Tinha os famílias dos Bitar, que você já entrevistou, Eduardo, William, Maurício. Nenhum mexe com nada de esporte. Então, era por família? Se um era ruim na família, todo mundo era também? Tinha essa característica? Isso é genética. É genética. Isso é tanto que você vê que a família do Zissa, do Habib, do Abrão, eles são desportistas, dão pra tudo. O Bin é bom, o Habib é bom no basquete, é bom no vôlei, é bom no futebol. E tinha uns Patrícios bons de bola aqui antigos. Rafael era goleiro, jogava bem no gol. Goleiro bom. Abrão Issa bom. Abrão Issa foi um grande centroavante, tenista hoje, de primeira. Mas grande no tamanho ou no futebol? Os dois. Os dois? Bom, Kim, lembra de mais alguma história pra gente? Você contou da Afif da piscina.
Porque tem algumas que a gente pode falar, tem outras que não, né? Infelizmente. Nós temos que lembrar de um patrício também, o mais engraçado que teve aqui no meu conceito foi o Jarjura Bittar. Pai do Eduardo, pai do Maurício, do William. Um dia o Maurício chegou para ele e falou: pai, o senhor tá pronto? Ele falou: pronto pra quê, meu filho? Ele falou: hoje tem meu noivado. Ele falou: você vai ficar noivo? Hoje vou. Com quem? Não posso falar o nome, mas colocar o nome da moça, né? Aí foi me dar o telefone do pai dela. Ele deu o telefone, ligou lá na casa do pai dela e falou: ó, eu tenho 4 éguas lá na fazenda, não deixe casar, não deixe ficar noivo com meu filho. Você vai deixar sua filha ficar noiva? Terminou, acabou, não teve noivado, não teve mais nada. Isso é verídico mesmo, não é brincadeira. Não são histórias inventadas, né? Não tem nem como, né? Oba, lembra de algum caso saboroso pra gente aí? Tinha um patrício que tinha uma loja lá na rua do mercado e teve uma indisposição gástrica e foi pro hospital. Então, chegando lá no hospital, ele estava passando mal, foi atingido, passada a indisposição gástrica, tal. Aí ele acordou, deram calmante para ele lá, ele acordou e pegou e falou assim: o Afé, você tá aí? A mulher dele, chamava o Afé, falou: tô bem, tô aqui. Cadê Luto fala? Pai, tô aqui, pai. E Ramzinho, cadê Ramzinho? Tô aqui, pai. E Nelson? Tô aqui, pai. E Sônia? Tô aqui, pai. E lá na Abuco, vocês. Quem ficou no loja? Levantou e foi embora abrir a loja. Tava preocupado porque todo mundo tava lá e ninguém tava cuidando da loja dele. Esses casos, a maioria deles, o autor é o Rashid, viu? O autor dos... Inclusive, eu tô achando que ele está correndo desse encontro porque ele vai responder processo. Porque o autor, quem criou tudo isso foi ele, viu? Acabou de chegar, ó. Você chegando no Rashid. Ó. Ele foi criando e nós éramos mais novos. Eu vou te contar onde é que eu conheci o Rashidinho. Eu tinha aí meus 12 anos de idade. Eu lembro que meu pai era uma criação severa, não podia sair muito de casa. E estava eu e o filho do Afif Rajar, o Amir, passeando. Nós saía. O que era bom aqui em Anápolis era o Napolitano, não sei se você lembra. O Napolitano em frente ao restaurante o 15. E nós estávamos caminhando, eu e o Amir a pé, saímos da minha casa, ninguém dirigia, tudo menino. E fomos a pé para o Napolitano. Você sabe que hora que a gente ia jantar naquela época? 6h30 da tarde. Era uma pizza de mussarela e um frango a passarinho. Eu lembro que tinha um filé parmegiano lá, Era muito sábado. bom. Não era do seu Arum, não, era do seu Geraldo. Isso era antes do Arum. E nós estávamos caminhando quando de repente para um corcelzinho branco, um sujeito até meio ajeitado, ele era até bonitinho na época. Ô, tá bom, primo? Nós não conhecíamos ele direitão, porque ele é mais velho um pouquinho. Onde vocês estão indo? Não, nós estamos dando uma volta. Então entra aqui e vão dar uma volta comigo. Rapaz, eu falei pro Amir, rapaz, esse cara é interessante. Ele estava na época com um ventilador e com a lanterna atrás do ventilador. Você lembra disso, Gigi? Eu falei, o que é isso? Ele falou, eu estou fazendo um negócio que chama estroboscópio com a festa que eu vou fazer na casa do meu avô. Você lembra disso, Gigi? Bom, vamos dar uma interrompida no Jorge aqui. Nosso outro convidado chegou, o 5º convidado, o Rashid. Bom, o Rashid já foi nosso entrevistado também no programa, ele contou histórias do avô dele. O que você fala em sua defesa aqui, Rashid? Não, eu não tenho defesa, eu sou réu, confesso. Agora, o estroboscópio foi uma invenção do Carlão, seu primo Carlos Elias. Carlos Elias, Ele exatamente. desenvolveu esse projeto, acho que foi uma novidade na época, e a festa foi o maior sucesso. Então, inclusive, eles acabaram indo na festa também, né? Nós fomos menores e fomos convidados, fomos pra festa. O Rashid foi meus amigos conhecer essa semana, vão vir na festa. Nós fomos, eu e o Amir, filho do Afif, achamos bom. Tava as meninas bonitas da cidade, tudo, ele conhecia todo mundo, rapaz. Então vamos dar uma interrompida nesse segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente continua com essa história. Mas no terceiro bloco eu tenho uma notícia boa pros ouvintes. Eu vou contar um caso bom de um cão que morava aqui na casa do seu Halim, chamava Édipo. Hoje ele tem um alto cargo no FBI, ele é o maior farejador de droga dos Estados Unidos. Ele deve ser muito bem remunerado. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje estamos com vários convidados, já conversamos com a Fifi, com o Kim, com o Omar, o Rashid chegou agora para o terceiro bloco.
Mas só que a gente tem que começar esse terceiro bloco, não pode começá-lo sem fazer uma retificação. O Jorge estava falando a respeito de craques do futebol aqui, do passado, entre a colônia, os também que eram fora da colônia. Parece que ele cometeu uma injustiça. Qual que foi, Jorge? Eu estava prestando atenção no Quinho falando sobre os grandes jogadores, netos e filhos de árabes aqui, e nós esquecemos, rapaz. Teve um grande celeiro aqui, não sei se você lembra, o finado Calis Dagger, tinha uma máquina de cereais aqui no Catingueiro, ô Verano. E tinha uma quadra de futebol de salão nela, onde grandes craques se formaram lá. Não sei se você conheceu eles, foi o Samirão do Armazém Triângulo, era o Jorge Alberto Pedreiro, sobrinho dele, o Vitor, o Salim Caed Júnior, o William Dagger, que é o apelido dele, Buião. Foram grandes jogadores, hoje ninguém sabe por onde andam, mas foram craques do passado. E o goleiro, não sei se você lembra, do supermercado Procasa, o Jorge, o irmão dele, o Beto. O Beto foi goleiro lá. Lá tinha. Rapaz, o futebol ali era quente. Você lembra ali do que tinha em frente à igreja de São Sebastião, a máquina de arroz? Lá era futebol 3 vezes por semana aqui. O Bezinho também foi grande. O Bezinho e o Aranha. Só andava com roupa preta também, um grande goleiro. Da colônia teve muitos goleiros bons. Agora, lá no Catingueiro, no finado Calis Dagger, nós não podíamos deixar de lembrar. Lá teve o José Alameda, o Tuni Cabrão. Só jogador bom e hoje esquecidos, né, Rachid? Pega aí, Rachid. Confirma a história? Não, mas isso confirma. É uma pena que antigamente não tinha assim como registrar os momentos, como hoje a televisão participa de todos os jogos, e esses grandes jogadores ficaram esquecidos, a não ser pela memória dos amigos que lá tiveram. Não, e bom que pelo menos a gente tá resgatando essa história. Falar em história, o Rachid, todos aqui contam várias histórias, e o ponto comum aqui entre eles é o quê? Rachid é um grande contador de histórias também. Ele tem uma memória privilegiada, apesar de ser novo, como vocês estão vendo aqui. Rachid é novo, né? Geração mais nova. Ele conhece muitas histórias da época, histórias do avô dele, história de outros patrícios. Conta um caso aí pra gente, Rachid. Bom, eu não sei qual seria o período. Não, o período... Porque, na verdade, a gente viveu intensamente cada fase e a gente teve o prazer de conviver e relacionar com pessoas que provocaram coisas diferentes, que acabaram ficando registrados para não só em mim, em todos os outros amigos. Principalmente aqui nessa casa, nós tivemos o prazer era o nosso quartel-general, de uma geração toda. E mesmo aqui nessa casa, nessa região, que era uma região que era do centro, Anápolis era muito pequena, e nós tínhamos um número grande de amigos que eram da mesma idade. Então nós provocamos, nós vivemos, junto com outros colegas também, que não eram descendentes de árabes, um momento muito bonito e diferente, que hoje os moços não se vivem mais, né? Os momentos. Os moços anteriores, meus pais, os pais do Jorge, do Kim, viveram também Anápolis de uma forma diferente, e nós vivemos a nossa mocidade num período que, se hoje os moços entenderem, até nós falamos aqui luz estroboscópia ou luz negra, é difícil eles entenderem, até talvez alguns não vão entender nem a radiola e o toca-disco, né? Então realmente foi uma fase que a gente tem que agradecer a Deus de ter permitido a gente ter conhecido tanta gente boa e ter convivido tanto tempo com eles. E ele, relembrando da Casa Quartel-General, não sei se você sabe, nós tivemos um bloco de carnaval com o nome Chiquita Bacana, e nós fomos tricampeão de carnaval de rua, não era só no Jockey Club, não. E toda a concentração era feita aqui, né, Omar? E a dona Ruda, a mãe dele, foi já ficando num palavreado mais assim, já de saco cheio, ela molhava o carvão, porque nós fazíamos o tira-gosto na churrasqueira ali. Conta essa história, tá? Essa eu escutei nos bastidores também. O único quibe assado na brasa fria, rapaz. Dava um trabalho danado pra nós. Que ela via a turma chegando e falava, vou jogar água no carvão pra esse povo ir embora logo. E não tinha jeito, rapaz. O pessoal catava toda a banana lá e tentando acender. Olha, isso é uma injustiça muito grande que ele está fazendo com minha mãe. Porque ela mandava Deusita. Se existia alguém que gostava de receber os amigos dos filhos, essa era a minha mãe. Inclusive, foi nessa época que eu até ia te contando o caso, o Rachid vai terminar. Isso é verdade, a gente está tudo em tom de brincadeira. Ela contratou um cachorro, o Édipo, não sei se você ouviu falar, Guilherme. O Édipo foi um cachorro, ele trabalhou no FBI e depois no aeroporto em São Paulo, com cargas importadas, e não sei como eles ganharam o Édipo. E teve uma festa aqui, se não me engano, foi a Preto e Branco, Rachid?
Preto e branco. Foi. Não. Foi Noite nas Estrelas. Que nós pegamos naquela época e fizemos na sala de TV, que é uma sala, que é praticamente um salão que comportava uma festa. E lá nós pegamos, as meninas cortavam papel celofane em forma de estrela e fizemos tipo uns cachos de estrela no teto todo. E nós fizemos os convites direcionados. Porque nós ficamos um mês fazendo a festa, Guilherme Verano. Quem fez a festa foi Jorge Ganan, Amir Rajar, Rashid Curi e Hazen Abrão, que é o irmão do Kim. E doutor O Elias? que nós descobrimos 2 dias antes da festa? O Rashid e o Razim pegaram os convites e fizeram os convites, escreveram o nome deles atrás e ia para a porta do Colégio Auxílio distribuir os convites. E eu e o Amir apelamos, falei, isso é injustiça, nós estamos os 4, vamos botar os 4. O que aconteceu? Fizemos, eu e o Amir, não vamos na festa. E pegamos os convites nossos e demos para 2 inimigos que tinha na época, que era 2 baguncentos aqui em Anápolis. Não. E não viemos na festa. Eu não sei o que aconteceu aqui, que é aí que vai entrar o Édipo, que o Omar vai contar o caso, que na época tinha boate chamada Alcazar, Guilherme, que eu e o Amir fomos para o Alcazar, nós estávamos com muita raiva, não viemos na festa que nós organizamos, vamos para o Alcazar. A festa começou 10h30, 11 horas, nós estávamos aqui na porta vigiando, fomos para o Alcazar, meia-noite, chega esse aqui no Alcazar nervoso, que tinha acontecido uma tragédia aqui, que eu queria que o Omar contasse, aonde o Édipo vai entrar na história. Não, eu mesmo. Passar o microfone aqui pro Omar, às vezes ele vai debatendo com o Rashid. Não, eu mesmo posso contar essa história. Agora, a verdade é o seguinte: o Jorge e o Amir, os nossos convites, não tinha essa a forma de fazer as coisas fáceis. Hoje você vai na gráfica, encomenda, era tudo quase que artesanal. Nós picávamos a cartolina e imprimíamos um carimbo, era na gráfica, rodava como se fosse um carimbo. E a gente tinha que chancelar o convite para não ter imitação, porque qualquer um podia imitar. E o convite era tamanho de um cartão de visita. E não cabia a assinatura deles. Principalmente a do Jorge e do Amir, que eles assinam por assinatura deles é para fazer escritura e cheque grande. Então a assinatura deles não cabe no convite. E eles nunca entenderam. O que a gente tentou foi resumir o trabalho para eles. Mas o que aconteceu na festa aqui, se eu tiver esquecido algum fator, você me corrige. É uma coisa embaixo da casa. Lá embaixo, no piso, talvez daqui lá são mais 1,5 piso, tinha a sala de esportes. E ali na sala de esporte, além de a gente jogar futebol, tinha montado uma mesa de ping-pong. E durante a festa, naquela época, era muito comum que a gente bebesse vodka. A vodka a gente misturava com a suquita, ou a mirinda, fazia o hi-fi, e todo mundo bebia aquilo com facilidade, porque não tinha sabor nenhum, e todo mundo acaba ficando com alegria excessiva. Resultado, tínhamos também naquela época, não era ainda proibido, o uso do lança-perfume. E então, eu estava com a lança-perfume e convidei uma menina para que a gente fosse cheirar a lança-perfume num lugar mais reservado. Nós descemos para a sala de esporte. E lá também tinha 2 quartos anexos para as funcionárias da casa. Então tinha praticamente 2 quartos enormes, um banheiro no meio e uma porta que dava para a sala de esportes. E na sala de esportes tinha uma bendita mesa de ping-pong que era meio manca. E quando nós começamos a chegar, o Édipo estava lá também na sala de esporte. O Édipo era olha, eu acho que era uma raça ruim. Eu não sei. Era um cachorro dos mais chatos do mundo. Tinha um latido estridente e sempre estava no lugar que não devia estar. Ou era entre a bola e quem vai chutar a bola, ou entre você e o lanche que você ia comer. Esse Édipo, e ninguém podia contrariar o Édipo. O Édipo, depois dos meninos, era o melhor, era a joia preciosa da casa. E quando nós começamos a cheirar a lança-perfume, eu fui tentar dar um abraço na menina, quando ela recuou, caiu em cima da mesa de ping-pong manca. Isso fez um barulho lá embaixo e o Édipo acordou. Esse Édipo latia mais alto do que o Gary Glitter aqui na sala, porque eram 2 caixas de som pequenas. As caixas de som não tinham aquela potência que nós... Então eu sei que aconteceu alguma coisa lá embaixo. Quando chega lá, tá o Édipo latindo, eu com o lenço na mão e a menina debaixo da mesa de ping-pong.
Eu não sabia o que eu fazia. Se eu brigava com o Edson, eu salvava a menina. Então, enquanto isso, as empregadas, mais do que assustadas, vieram aqui, a dona Ruda na cozinha, dando atenção para os convidados, não deixava faltar nada. Falei, olha, dona Ruda, tem um cara lá, drogado, cheirando maconha. Aí a dona Ruda falou assim, põe para fora imediatamente. Ah, não se discute com a ordem da dona Ruda. Eu mesmo me pus para fora. Eu saí, todo mundo me acompanhou, e eu fui para fora encontrar com os dissidentes. Quer dizer, fui o terceiro dissidente, né? E depois me contaram que a festa continuou muito boa, né? Então foi isso o caso que o Jorge Ganan, que eu não gostaria que tivesse contar, mas eu contei mais ou menos assim, Omar. Tem alguma correção? Não tem correção. Você foi preciso na sua descrição. Então, assim, o que eu quero dizer era as festas. As festas, como é que elas eram? A gente usava a decoração feita pelas meninas. A gente tinha 2 caixas de som ou 3 caixas de som que tinha um trabalho danado para colocar elas mais alta do que o nível. Então, a gente não tinha tanto recurso, era muito difícil fazer uma festa. A gente fazia churrascos, a gente tinha que comprar a carne no açougue, tinha que ir lá na Dibra, aí tinha que comprar o chopp, pegar aqueles tambor cortado, colocar gelo, quebrar o gelo, colocar palha ou serragem, e aí a gente fazia o churrasco. Comprava o saco de carvão daqueles grandão. Então era tudo muito difícil, e isso era até gostoso. O churrasco começava um dia antes, e cada um dividia as tarefas, né? Uma vez eu tenho um caso que era na chácara também, uma das chácaras que mais nos recebeu, a chácara do seu Barbarran, né? Que é o avô do Omar. Lá tinha uma piscina e nós fizemos inúmeros churrascos assim que a gente gostaria muito que acontecesse de novo. Mas infelizmente não tem nem como reunir mais essa turma toda. Então, cada um tinha sua função. As meninas cortavam a salada, um ia na feira buscar o tomate, o outro ia comprar pão, era 3 sacos de linhagem de pão. É tão turco demais, então tinha que ter muito pão. Então, o que era interessante, que é bom aos ouvintes saber, que as maneiras com que as coisas aconteciam, elas acabavam interagindo mais as pessoas. Que você ia fazer uma festa, todo mundo que participava da festa acabava ajudando na festa em si. Então, esse bloco mesmo, Chiquita Bacana, as meninas ficavam 2 meses bordando, preparando as fantasias dos rapazes. A sua irmã Grace, não é isso? A Diane, a Janete. O Afif foi dissidente desse bloco e fundou aí o Afif sempre tem dissidente. Aí o Afif fundou com o pessoal do cartório do Amauri o Banho de Cheiro, com a Denise Arantes, o Humberto Roriz, o Luiz Otávio, engrandeceu o carnaval. Então foram várias dissidências, né? Não, mas sempre tinha, porque era até gostoso. Porque, por exemplo, em vez de um bloco grande, fez-se 2 blocos. Foi um dos melhores carnavais que o Jockey Clube, ou que a cidade de Anápolis, que naquela época, outra coisa que acabou, talvez os mais novos não vão entender, o Carnaval de Salão. Então, eram 2 blocos enormes. Nós compramos, o Omar, o Razi, eu, o Jorge, 3 carros, se não me engano, 2 Dodge e um Landau. E nós cortávamos a capota e fazíamos ali nosso carro conversível. Então, 15, 20 dias antes do carnaval, nós já estávamos reunindo em algum bar, onde tinha batucada, e a gente andava no Taioba, o Pirraça, e a gente andava com aqueles carros conversíveis, época de férias. Então, os meninos, quer dizer, os moços, as moças. Então, o carnaval durava 1 mês. Né? E as meninas, todo dia, eu não vou delongar muito o nome das pessoas, mas as moças, que eram uns 40 casais ou 50 cada bloco, elas que faziam as lantejoulas nas fantasias delas e dos rapazes. É uma pena a gente não ter uma fotografia aqui, era de um extremo capricho, e desfilavam na rua. E o Jorge Ganan foi o nosso mestre-sala. A Vanessa Rajar arrumou uma fantasia de uma escola de samba, muito bonita, e o Jorge Ganan, ele era o mestre-sala. Ele tinha um momento de que ele arremessava o chapéu. Lá no Donald's, onde é o Donald's? Lá onde é o Donald's, ali na Brasil, nas 3 vezes estava minha mãe, a Nésia Cecílio, as amigas dela,
Acho que era a dona Nazaré. Tinha umas amigas, 4, 5 amigas. Quando eu vi ela, eu ficava muito alegre. Eu jogava o chapéu pra cima, o chapéu caía lá na Câmara Municipal. Eu ia dar um jeito de buscar. E ganhei o título melhor mestre de sala. Acho que a concorrência não era boa também, não, mas ganhei. Ou não tinha concorrência também. Então, quer dizer, foi assim, era O Cinzimba, rapaz. O próprio Cinzimba do 7 de setembro. e tinha Bateria boa. Teve também, aqui em Anápolis, um bloco que tinha até o Madruga, que era um grande incentivador do samba em Anápolis, tinha um programa na rádio de samba. E eles lá, o pessoal da base aérea, que muitos eram cariocas, Veneno da Vila. Então eles também tinham, mas eles eram mais, lógico, sabiam o que eles estavam fazendo. Mas eles tinham menos número de pessoas menor, né? Mas eles chegaram a sair com instrumentos na rua. Tinha o Veneno da Vila, tinha a Leopoldina também, que desfilava também. Tinha pelo menos 3 escolas aqui que eu me lembro. Mas nessa época nossa já era o final, já não tinha mais, foi mais uma brincadeira que nós fizemos, sem incentivo. O incentivo que a prefeitura deu foi fechar a rua e comunicar assim, dentro da programação do Carnaval de Anápolis, para a gente poder usar a Avenida Brasil. Ô Márcio, você ia falar alguma coisa aí? Não, quando ele falou do Dodge, a história do Dodge, desses 3 carros, ele remete depois do Carnaval a postura correndo atrás de nós para tirar os Dodge da rua. Porque os Dodges, logicamente, eles começaram a apresentar defeitos mecânicos durante e após o Carnaval. E como eles não tinham muito valor econômico, a gente foi largando eles, à medida que pifava, largava no meio da rua e não ia lá buscar, né? Hoje virou ouro, né? Quem tem Dodge, quem tem Mandal... Aí a postura ia atrás dos donos dos Dodge. Que eram os donos os anteriores, os donos anteriores. Até chegar na gente. Ia fazer um trabalho de investigação. Começaram a intimar para tirar os Dodge da O rua. Rashid, inclusive, comprou um Landau na época, que ele falou, esse é o único ar-condicionado que tem um carro. Viu, Verano? Falando em carro, Patrícia gosta muito de carro, né? Rashid com os Jeep dele, Jorge com Caravan, mas tudo ruim de volante. Não tinha muita habilidade, não? Salvo engano, o Sérgio Elou, o Samiraj. O Omar foi um grande piloto. Os maiores clientes de oficina em Anápolis, os filhos do Jarjúrio e os filhos do seu Ralim. O Omar foi um grande piloto, o Omar. O Omar Elô tinha 1 quilômetro de arrancada em Goiânia, Guilherme, e ele tinha uma Caravan branco 6 cilindros, ele preparou ela toda, e aqui a garagem tinha escama, e ele deixou ela na porta para sair. E no outro dia de manhã, não sei se foi a mãe ou o motorista, foi na feira e fez a feira. E ele não viu, entrou na Caravan e foi para Goiânia. Carregado, ele não viu nada. Aí o autódromo lotado, a primeira arrancada que ele deu, abriu o porta-mala, voou abobrinha, brinjela, carne, encheu a pista do autódromo. Ele falou, prende o gordo que ele tá doido. Aconteceu alguma coisa. Tomate, banadura, esparramou tudo no autódromo de Goiânia. Tem uma história interessante de um patrício nosso que era metido a piloto, chamado Munja Jamelidim. Tá aí até hoje. Eu conheço. Foi correr lá em Brasília, o Gegão entendia muito de carro. Lembra da época do Gegão também? O carro tá muito pesado. Amigo do Nelson Você Piquet. tem que aliviar o carro. Tira os para-choques, os bancos. O Munja tirou tudo e pôs no porta-mala. A DKV dele ficou assim. Aí o Gegão não entendeu. Falou, rapaz, tem algum trem errado. A DKV do Munja não vai arrancar. Gente, vocês estão vendo que foi divertido. E a conversa, quando é boa, passa rápido, né? A gente tem que encerrar, infelizmente. Espera, porque vai lá, pode continuar. O Sérgio Elô foi campeão goiano, tricampeão em qual categoria? Na categoria turismo. Né? Então a gente também. Não tinha só perna de pau, não. Não, tinha alguém que dirigia bem aqui perto de nós. Tá certo. Bom, a gente pode até agendar de novo, novamente, porque são tantas histórias que não cabem num programa só. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? São 3 blocos apenas, mas eu queria agradecer com a mensagem curtinha de cada um. Vamos começar aqui pelo Jorge. Ô, Guilherme, foi um prazer poder contar um pouco da nossa história. Que é uma história bonita, igual havia de falar. Nós somos amigos desde o berçário do Hospital Evangelho Goiano, desde quando o doutor Ciro tirou que a gente anda junto. É uma turma unida, uma turma que sempre coesa. Nós temos um almoço na Caiçara toda sexta-feira, você está convidado para ir, já tem mais de 10 anos, no qual a FIF se dispõe a deixar a sua indústria por alguns minutos e passar e-mail para todo mundo,
para lembrar do almoço. Tem mais de 20 anos, né, Kim? É um almoço de 21 anos. Hoje nós estamos na mesma igreja, nós estamos na congregação do Presbiteriano do Setor Sul, o Rachid está na Central, o Amar está na outra igreja, estamos todos num caminho só. E é uma turma unida, uma turma bonita, são amigos, a gente conversa no dia da semana, desabafa um com o outro. Quer dizer, é uma amizade sadia, uma amizade sem interesse, uma amizade sem vício. E isso foi uma coisa que os nossos pais passaram para a gente, sabe? Os nossos avós ensinaram a gente. Isso foi uma herança muito boa que eu herdei do meu pai, que todos eles herdaram, e que nós temos transmitido isso para os nossos filhos também. E é uma coisa interessante, os meus filhos são amigos dos filhos do Kim, são amigos dos filhos do Sérgio Elô, são amigos do filho do Afif. Os filhos dos amigos estão andando juntos novamente. E assim a vida vai caminhando. Tá certo. Rachid? Eu queria assim, em um momento muito próprio, porque ter voltado da casa, eu queria meus agradecimentos à família Halim Elô. Porque é muito difícil poder ter passado o que nós passamos se não tivéssemos essa casa e a dona Ruda e o seu Halim, que fez não só ele, como o seu Rames e a dona Afé, dona Maane e seu Gibrail. Eu quero agradecer a todos os pais que deram para nós, na nossa infância, a estrutura, o local e isso que o Jorge falou, os valores que ficaram para nós, que hoje a gente sabe que são pedras preciosas que eles deixaram para nós, que é como fazer e conservar uma amizade. Tá certo, Omar? Eu queria agradecer pelas palavras do Rachid e dizer o seguinte, deixar o telespectador que o que eles viram nesse programa é uma pequena parte do que é o relacionamento, o que é o árabe, desde a sua primeira geração até as gerações posteriores. É uma raça que, onde vai, ela se integra, é uma raça onde vai, ela faz questão de que todos participem dela. As histórias que nós contamos aqui, participaram delas não só árabes, mas também brasileiros. A história nossa se fundiu com a história de Anápolis e a história do árabe se fundiu com a história do Brasil. Esse é o árabe verdadeiro. Não é o árabe que hoje às vezes é pintado como terrorista, que às vezes é pintado como que explode pessoas. Esse não é o árabe verdadeiro. O árabe verdadeiro é esse que se integra à sociedade, é esse que vive onde vai, faz questão de participar e faz questão de encabeçar a sociedade para que onde ele esteja tenha o desenvolvimento e onde ele esteja possa ter uma sociedade melhor a cada dia. Esse é o verdadeiro árabe, esse é o árabe que nós gostaríamos de transmitir a todos aqueles que nos veem e que todos pudessem ver na nossa raça árabe esse tipo de personagem, esse tipo de gente. Esses são os árabes verdadeiros. Tá certo. Passa um pouquinho, por favor. Eu queria agradecer a você, Vera, né, porque com essas reportagens que você tem feito, isso aí é muito bom para todo mundo conhecer, né, a nossa herança, né, a nossa raça, e falar para todos que o árabe hoje ele tem um sinônimo, que é a amizade, né? Então isso é muito importante entre nós. Tá certo. Bom, com essas mensagens todas que vocês acompanharam, a gente vai encerrando esse programa de hoje. A gente promete voltar, quem sabe daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas a gente agenda de novo, mesmo porque o pessoal tem que sempre desmarcar alguma coisa que está fazendo para poder dar entrevista, mas são histórias saborosas. Eu tenho certeza que dariam vários e vários programas. Vocês tiveram uma pequena amostra hoje, mas o programa vai tendo sequência. Aos poucos a gente vai resgatando mais um pouquinho dessa história. Obrigado mais uma vez e até logo mais.